Olha, ainda nesse espírito de adoração, eu quero te pedir que abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 24 até o versículo 38. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parentela, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu quero fazer referência a um episódio. Há alguns anos atrás, nós abrimos uma congregação em Santa Helena e tive o prazer de conhecer um casal que eu gostava muito e gosto. E hoje, terminando o primeiro culto, uma irmã chegou para mim sorridente, e eu conversando com alguém, a irmã Carla sorrindo para mim, mas eu não sabia que era ela. Tinha 8 anos que eu não a via, mais ou menos. Ela ficou mais jovem, eu fiquei mais velho, aí fica difícil a gente conseguir conhecer, né? Depois de tanto tempo. E aí ela falou: pastor, você não está me conhecendo? Eu falei: não, eu sou a Carla. Aí na hora eu conheci pela voz. E eu falei: que bom que você está aqui. Carla, cadê o Mateus? Ele está na salinha? Ele está com quantos anos? 7 anos. Eu vou contar a sua história breve aqui, tá? Eu ia em Santa Helena, na nossa congregação, e a Carla: pastor, ora para mim ter um filho. Eu orava. Aí eu voltava na congregação, a Carla: pastor, ora para mim ter um filho. Eu orava. Na terceira vez, ela veio novamente com seu esposo: pastor, ora para mim ter um filho. Falei: gente, eu vou ter que fazer um milagre aqui. E aí, usado por Deus, eu disse, isso era mais ou menos março, não me lembro. Eu disse: olha, ainda esse ano você vai ficar grávida. E falei com autoridade. E o tempo foi passando, eu já contei essa história para vocês aqui. E foi dando agosto, e foi dando setembro, e a gravidez não chegava, e eu fui ficando apurado. Chegava lá em Santa Helena: pastor. Eu falei: não, irmã, calma, vai dar certo. E mais no final do ano, né, Carla? Que mês que ele nasceu? É junho, né? Mais no final do ano, ou foi no ano anterior, não sei. Eu sei que foi no ano, a palavra se cumpriu do jeitinho que nós falamos. Ela ficou grávida, o Mateus nasceu. Então, queridos, eu fico feliz porque Deus cumpre aquilo que faz, que fala.
E muitas vezes eu até acho que Deus, para honrar o profeta, Ele faz um milagre. Muitas vezes, Deus, por causa do profeta, Ele honra e Ele faz o milagre. Nós vimos na Bíblia exemplos assim, por exemplo, Elias estava em um determinado lugar, os soldados de Acabe foram lá ter com ele e ele disse: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, mata tu e teus 50. E assim aconteceu por 2 vezes, e as pessoas iam morrendo porque o profeta falava. Eu acho que nós precisamos ter uma fé ousada às vezes, também. Nós precisamos às vezes profetizar. E não é só o pastor não, irmão. Nós estamos vivendo a época da graça, onde cada um é sacerdote dentro da sua casa. Profetiza. Senhor, em nome, não é autossugestão não. Senhor, em nome de Jesus, opera esse milagre na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, opera esse milagre na vida do fulano. Quando nós estávamos aqui, agora louvando, eu fechei os olhos e comecei a observar algumas coisas. Existe uma pessoa aqui no templo que está sendo atacada pelos 4 lados. O Senhor me mostrou 4 setas, cada uma vindo de uma direção, cercando essa pessoa, e essa pessoa está encurralada. Eu não sei se isso está apenas no mundo espiritual ou se isso já se encontra configurado na vida, no trâmite do dia a dia. De qualquer forma, eu, na qualidade de ministro da palavra de Deus, de profeta, eu repreendo esse mal em nome de Jesus na vida dessa pessoa. Enquanto nós louvávamos, o Senhor me permitiu ver um demônio que ia e voltava aqui, ó. Alguém pode falar: pastor, mas demônio entra na igreja? Irmão, demônio entra no céu. Satanás, ele vai ao céu no trono de Deus. Só que ele não se contenta, ele quer ir acima de Deus. E esse demônio, ele ia e voltava aqui, e é um demônio de confusão mental, é um demônio que gera medo e pânico nas pessoas. Eu agora, em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio. Existe uma outra casta de demônio que está tentando oprimir a nossa igreja, trazendo ceticismo e incredulidade. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não quero te constranger. Você não tem vontade de vir à igreja, você está descrente de tudo, você já não consegue mais orar, você não consegue sequer olhar para a Bíblia. Eu agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo essa casta de demônio. Repreendo, e as palavras vão ecoar por todo o mundo espiritual, porque falo na autoridade do nome de Jesus. Não precisa gritar nem sapatear, apenas dá o comando e eles têm que obedecer. Nós somos um povo, irmãos, nós somos um povo escolhidos, e há em nós a autoridade para pisar cobras e escorpiões. Não há principado e não há potestade que se mantenha, que se sustente de pé diante da palavra de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Da mesma forma que nós oramos e sentimos de Deus de falar que ela ficaria grávida naquele mesmo ano, eu quero, em nome de Jesus, dizer que o seu ventre está debaixo das asas do Altíssimo, e você que quer ser mãe, toma posse. Muitas curas já foram consagradas, configuradas aqui por palavras liberadas, e eu libero palavras de poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você não veio aqui passear, você não veio aqui para assistir culto. Quem assiste culto é Deus, você veio aqui para cultuar. Quem assiste o culto é aquele para quem o culto foi feito. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. E o mais importante é que o culto não acaba às 9h30, às 9 horas. O culto não acaba. O que acaba são as reuniões onde o povo se reúne. Você vai continuar cultuando a Deus no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, aonde você vá. A igreja pode dizer amém? Amém. Eu quero falar sobre visitas importantes na nossa casa. Alguém já teve a sensação que foi visitado por um anjo em algum momento? Quem já teve uma experiência assim? Alguém já teve uma experiência que foi visitado por um anjo? O que você sentiu? Alegria. Alegria e paz. O que mais que você sentiu?
Hã? Tranquilidade. O que mais? Confiança. Vocês estão melhor do que a Maria. Muita paz. Enquanto vocês forem sentindo só coisa boa, a Maria ficou perturbadinha. Mas que negócio é esse? Que conversa é essa? E vou dizer mais, ela sentiu medo. Que ele chega a dizer, não temas. Vocês estão melhor do que a irmã Maria. Eu já tive uma ou duas experiências aí, forte com o anjo. Mas também não saí acendendo vela para nenhum. Também não criei nenhuma doutrina aqui de que eu tenho um anjo que anda comigo. Os anjos existem, irmãos, e eles estão aqui para servir a Deus e aos crentes. Quero que vocês saibam disso. Essa mulher, Maria, virgem, desposada com um homem pobre, chamado José, ambos moravam numa região pobre, Galileia. Eram de uma cidade pobre, Nazaré. Era um povo que andava de jumento. Era a BMW do tempo, é bem verdade. Esse casal teve o privilégio, a honra, a satisfação de entrar para a história, e principalmente ela, como a bem-aventurada. O anjo que aqui é citado é Gabriel. O anjo Gabriel. Ele não é anjo guerreiro não, viu? Ele é mensageiro. O Gabriel tem a função de levar mensagem. O guerreiro é Miguel. O guerreiro é o arcanjo. O anjo aqui é só entregador de carta, trabalha para a empresa de correios e telégrafos do universo. Ele chega então na casa de Maria e já tinha visitado a mulher de Zacarias, Isabel, estéril, e já tinha dado a ela o privilégio de conceber. O que é conceber, gente? Hã? Não. Conceber é ser fecundada. Tá? Quando o óvulo é fecundado, ocorre ali uma concepção. Deu direito a Isabel e a Zacarias de serem pai e mãe. O menino que nasceria seria João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O anjo sai de lá 6 meses depois e resolve visitar uma outra casa. Agora, a casa da desposada. Para quem não sabe, desposada é noiva. Quem está noivo aqui? Tem alguém noivo aqui? Então você é desposada. Você também? Desposada. É porque o tempo vai mudando, eles escolhem palavras mais bonitas, mas é desposada. Maria era virgem, desposada. E o anjo entra na casa dela para trazer uma notícia perturbadora. E o anjo começa o diálogo da seguinte forma. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te muito, ó favorecida. Quero ver quem que alegra, irmão. Você saber que tem um ser sobrenatural, que usa roupas que você não usa, que brilha às vezes como o sol, com certeza mais de uma estatura maior do que a do homem, normalmente de uma beleza ímpar, que eu duvido que tenha anjo feio. Feiura ficou só para nós mesmo. Aí esse anjo entra dentro da casa dela e diz: fica feliz, alegra-te, mulher cheia de graça, agraciada, favorecida. Cada versão fala uma coisa. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se. Ela é uma mulher normal. Eu também ficaria zoadinho. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Ela não respondeu à saudação. Ela possivelmente abaixou a cabeça e ficou pensando: Jeová, o que é isso, Jeová? E aí ele diz assim: ó, Maria, não temas. Significa que ela ficou com medo. Porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse Jesus aqui é latino, né, irmãos? É claro que Jesus não chamava Jesus, né? Ele deve ter falado ali no aramaico ou no hebraico, e o nome aqui é Josué, tá bom? Pra você entender, é Josué. Que hoje muitos messiânicos chamam de Yeshua. Jesus é para nós aqui, que viemos depois de Roma. Agora, o que eu quero que você observe? Essa mulher tinha motivos para se alegrar, embora ela não entendesse o que estava acontecendo. Você está diante de um culto, que juntamente com esse deve existir milhões e bilhões de cultos acontecendo ao nosso Deus nesse exato momento. E todos os nossos louvores e todas as nossas orações se unem, engrossando um cordão diante do Senhor de fé hiperativa. Então eu quero que você também se alegre, porque se o anjo não veio, nós vamos até ele em fé. Esse poder de translocação não foi dado só para os anjos, não. Nós também podemos sair da nossa plataforma e subir aos céus, ao encontro daquele que vive e reina. Porque para quem acha que a vida é só matéria, vai ter uma grande surpresa, porque o homem é dotado de espírito e o corpo desce ao pó, o espírito volta para Deus. Nós vamos voltar para de onde viemos. Nós vivemos num mundo onde tudo é átomo, onde tudo é matéria, e por conta disso a gente às vezes acaba pensando que a vida se extingue com o último suspiro, e isso não é verdade. Eu quero que você saiba de uma coisa: nós temos medo da morte porque nós queremos ter, porque na minha opinião nós morremos todas as noites e nascemos todas as manhãs. Meu irmão, tem pessoas que têm sono tão pesado que ele nem sabe se morrer dormindo, ele nem sabe se morreu. Então eu acredito que nós morremos todas as noites. Não precisa ter medo, porque há algo imaterial em nós que pode estar com Deus, até dormindo. Então alegra-te, ó favorecida, o Senhor é contigo, não temas, eis que conceberá. Mulher, você vai ficar grávida. Ela entendeu. Uma palavra de cunho biológico, ela conseguiu entender o que ele estava falando. Dará à luz um filho, já disse o sexo do menino. Dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yehoshua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será que Deus visita ou visitou somente Maria? Ele visitou a Carla 7 anos atrás, numa igreja pequenininha. Igreja pequena, onde Deus falava. Deus fala nas igrejas pequenininhas, irmãos. Deus opera nos templos de chão batido, nos templos de pau a pique. O nosso Deus não tem preconceito com situação humilde, porque Jesus optou viver entre os humildes. Essa mulher, então, não precisava temer, porque ela conceberia, e o menino que nasceria seria grande. Deus tem obra grande para a nossa vida. Com todo respeito às religiões afro, eu vim do quimbandismo. O meu habitat era as encruzilhadas. Eu chupava sangue em pescoço de galinha. Queridos, que obra maravilhosa é essa que Deus fez na minha vida? Que obra maravilhosa é essa? Deus se preocupou com um feiticeiro lá do Capão da Mandioca. Deus se preocupou com alguém que mal tinha o dia e a noite para viver. Um homem doente, desqualificado, sem nenhuma credibilidade. E ele vai lá e fala: olha, eu quero você. Os meus colegas daquela época, macumbeiros, já morreram quase todos.
O Senhor vai lá e me tira das malhadas. Ele tinha obra grande na minha vida, porque se isso aqui não for grande, eu não sei o que é grande. Ser grande não é estar na mídia. Ser grande, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Isso nos torna grande. Isso aqui não é mitologia grega, não. Eu quero deixar bem claro para vocês. Você sabe por que os judeus não aceitam Jesus? Porque eles dizem que a história de Jesus é muito parecida com a mitologia grega. O que a mitologia grega pregava? Pessoal da congregação, que um Deus lá de cima descia e copulava com a mulher, e dessa relação de um Deus com uma mulher nascia um semideus. A história de Maria é parecida com isso. Um Deus que vai então copular com uma mulher, Maria, virgem, e dessa cópula vai nascer. Não é isso, irmãos. Aí que eles se enganam. O Senhor não pôs a mão em Maria. Ele não precisa pôr a mão para fazer filho. E tem mais um detalhe. Ele nem precisa entrar no universo para fazer milagres. Porque eu enxergo Deus do lado de fora do universo. Porque o universo não pode contê-lo. Ele é maior do que o universo. Você colocar Brasília dentro de Rio Verde é impossível. É impossível. Então eu creio que o Senhor, do lado de fora da criação, fez todo o milagre. Ele não tocou um dedo na Maria. Não entrou espermatozoide naquela mulher. Eu, na verdade, acredito que ele deva ter pego, o Senhor da glória, uma célula daquela mulher que não é célula sexual. Eu não vou poder explicar porquê. Mas ele pega uma célula do próprio útero, que é uma célula somática completa, ela não é só a metade. E daquela célula ele faz as multiplicações e nasce Jesus. Pastor, então está aí, uma tese de mestrado. Irmão, só que tem um problema. Se Deus tivesse pego uma célula do útero, não nascia menino, nascia menina. Porque célula de mulher só faz mulher. E agora, pastor? Não, agora você vai para casa e vai pensar um pouco aí, porque eu já tenho 15 anos que eu estou quebrando cabeça com esse negócio. O Senhor então pega uma célula dessa mulher, germina ela não sei que jeito, e ali começa uma gestação normal como qualquer uma outra. Não temas, porque vai acontecer tanta coisa na sua vida. Quando Deus entra na vida da gente, irmãos, muda tudo. Muda tudo. Um homem como eu que estava com o casamento destruído. Esse ano fiz 31 anos de casado, se Deus me permitir, quero fazer mais 31. Um homem que não podia ter filhos. E o pastor Claudino hoje me fez rir, porque ele disse, o problema não era Abraão. Abraão era fazedor de filho, eu também, irmão. O problema não era eu, não. O problema era a minha esposa. Eu estou apontando para cá, mas ela não está aqui, não. Pensei que ela estava aqui, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Um homem que não podia ter filhos. Um homem que, para jantar, tinha que vender o almoço. Queridos, quando Deus entra na vida de uma pessoa, muda tudo. Será que Deus entrou na sua vida? Se o mundo não sair dela, ele não entra. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, saem do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. Conceitos, valores, interesses. Quando nós temos um encontro com Jesus, as coisas velhas já passaram. Pregado hoje, tudo se faz novo, e agora nós somos uma nova criatura, uma nova história, vira a página. A Maria que sonhou em casar-se, ser mãe de muitos filhos, teve um encontro, uma colisão com o Espírito Santo em um dado momento da sua vida e tudo mudou.
E esse menino vai se chamar Jesus, será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Deus mente? Cadê o trono de Davi? Até hoje não vi Jesus no trono de Davi. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Essa profecia não se cumpriu ainda. Preste atenção. A Bíblia é ultrapassada. Ultrapassadas são teus conhecimentos. Errais porque não conheceis as Escrituras. Essa profecia não se cumpriu. A Bíblia diz que ele vai voltar e vai sentar no trono. Porque o que nós conhecemos há algum tempo atrás, há 2000 anos, foi o filho de um carpinteiro. O que nós conhecemos foi um profeta. O que nós conhecemos foi um cordeiro pronto para morrer. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí ele vai descer no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que no momento da sua descida o monte vai rachar. Porque agora não é mais o filho de carpinteiro. Agora é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis que vai descer. Eu fico olhando aquele episódio que Pôncio Pilatos então dá um chega para lá em Jesus, achando que aperta Deus. O povo acha de vez em quando que aperta Deus, né? Não vai falar nada. Jesus no corredor da morte. Pilatos chega para ele e fala, não vai falar nada? Eu posso te livrar dessa situação. Em outras palavras, eu tenho autoridade, eu tenho poder. Jesus olha para ele e diz, toda a autoridade vem de Deus. Larga de ser bobo, você está numa pior do que eu. Eu vou morrer hoje, você vai morrer amanhã. Eu ressuscito daqui 3 dias e você, para onde vai? Esse Jesus, eu preciso falar algumas coisas dele aqui. Vocês sabem que a maior dificuldade do mundo é enxergar Jesus Deus. Porque as pessoas falam assim, os que negam a divindade de Jesus. Em momento algum ele disse que era Deus. É verdade. Você não vai encontrar um versículo onde Jesus diz, eu sou Deus. Escuta, para quê? Um homem que perdoava pecados. Um homem que tinha autoridade sobre a morte. Um homem que estava com Deus antes da criação do mundo. No princípio era o verbo estava. Que princípio é esse, gente? Vamos entender a Bíblia. Que princípio é esse? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando é o princípio? Antes de tudo existir. No princípio, Bereshit, no princípio, antes de tudo existir. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí lá em João diz, no princípio era o verbo. Volta em Gênesis, que princípio é esse? Antes da criação do mundo. E o verbo estava com Deus, então quando Deus criou o universo, ele não estava sozinho. Ele estava com quem? Com Jesus, com a palavra. Jesus é a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era... Tem gente que tem dificuldade de entender isso, pelo amor de Deus. Se não consegue entender isso, vai querer entender o quê? Nicodemo, você tem que nascer de novo. Senhor, não estou entendendo. Eu vou ter que entrar na barriga de mami? Nicodemo, faz isso não, meu filho. Você já tem barba. Se você não consegue entender as coisas simples, por que queres entender as coisas complicadas? Olha como isso me chama a atenção. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Escuta, quando o Espírito Santo desceu sobre e havia trevas sobre a face do abismo. Toda vez que o Espírito Santo paira sobre algo, ele gera vida. Carla, naquele dia que nós liberamos aquela palavra que você ficaria grávida, o Espírito Santo marcou o dia de pousar sobre a sua barriga. Mulher que quer ficar grávida,
deita na cama, coloca a mãozinha na barriga e fala: Espírito Santo, repousa sobre a minha barriga. E conclua depois. Vai além, não para não. Olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Agora preste atenção nisso aqui, isso aqui é profundo. Olha, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ponto final. Com a sua sombra. Deus está fora do universo, irmão. Presta atenção. O poder do Altíssimo te envolverá. Mas na verdade não é o poder, é apenas a sombra. Deus não entra no universo, não cabe Ele. Preste atenção. Preste atenção a quem você serve. Quem você serve, se não tivesse mandado o seu filho, você jamais saberia quem era Ele, porque Ele não pode entrar no universo, o universo não cabe Ele. É apenas a sombra do poder de Deus é suficiente. Senhor, desce aqui, vem aqui, não vem não, Senhor, você vai matar essa pessoa, não vem não. Vem não, porque sua presença mata. Por isso também este ente santo, isso aqui me chamou a atenção. Jesus é chamado aqui em Lucas de ente santo. Lá em Mateus ele é chamado de Emanuel. Lá em João ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Aqui ele é chamado de ente santo. Jesus é um ente santo. Aí aquele pessoal que ficou dizendo aí que Jesus é a reencarnação do arcanjo Miguel, vai conhecer a Bíblia. Jesus não é reencarnação, nem encarnação de anjo nenhum, não. Ele é o ente santo de Deus. Ele é o Deus conosco, Emanuel. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Será chamado Filho de Deus. Ele será chamado Filho de Deus. Por nós, para a gente entender, isso é didática. Preste atenção, Deus tem um projeto grande para você. Não é só para Maria, não. Quando Deus apresentar esse projeto para você, abraça, aceita, recebe. Deus precisou de um homem para mudar a Escócia, John Knox. Deus precisou de um homem para mudar a Inglaterra, John Wesley. Deus precisou de apenas um homem para mudar os Estados Unidos, Jonathan Edwards. Queridos, Deus não precisa de muito, não, Ele precisa de um. Deus apenas usou Maria, uma única mulher, que abriu seu ventre e disse: Senhor, eis-me aqui. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Então disse Maria, aí continua no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em pensamento, diga para mim, o que tem sido impossível para você? Tem visita ilustre hoje no templo. O que está sendo impossível para você? O Senhor falou para mim, no começo do culto, que existem pessoas aqui hoje que vão receber muito mais do que tem pedido e tem pensado. Às vezes você pensa que o projeto é seu, não é seu. Tome muito cuidado quando você pensar que o projeto é seu. Eu falei ontem, ou foi hoje de manhã, eu falei, olha, essa obra não é minha. Essa igreja, irmãos, com 800, 700, 800 membros, não é minha. Eu não tenho o direito de achar que sou dono de rebanho. Irmãos, eu não sofro dessa síndrome de achar que eu sou insubstituível. Jamais, 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 jamais. Deus não se faz refém de homens de forma alguma. Se o Senhor não tiver quem usar, Ele levanta uma mula, irmão. Ele levanta uma mula e a mula vai falar, e se não tiver mula, Ele usa pedra. Às vezes você está achando que o projeto que você está desenvolvendo é seu, não é seu não. Esse projeto é de Deus.
E aí, pastor, o que significa? Significa que vai fazer coisa grande, sim. Significa que Ele vai usar você. Só que Deus não te usa como laranja que joga fora, mas Ele te usa como vaso. Ele vai encher você da presença dEle. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Você não vai produzir coisa pequena, não. Você vai produzir coisas grandes para o Senhor. Pense grande, peça as coisas grandes para Deus. Não há pecado nenhum em você querer coisas grandes, mas lembre-se, não se esqueça de onde você saiu. Se Michael Jackson não tivesse se esquecido de onde ele saiu, ele não teria morrido com 50 anos de uma forma muito estranha. Se Elvis Presley não tivesse se esquecido da igreja presbiteriana onde ele foi criado, ele não teria morrido com 42 anos, vitimado por overdose. Se Marilyn Monroe continuasse sendo aquele espírito de mulher que trabalhava no lar, com certeza ela não teria morrido por overdose. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que quando a coisa, o sucesso vem, o progresso vem, o dinheiro vem, a gente se esquece de onde saiu. Eu acho que em alguns pontos, em alguns momentos, eu acho que a Igreja Católica está até mais certa do que nós. A gente deveria plantar uma cruz no quintal da casa, sabe? E olhar para aquela cruz todo dia. E pensar assim, pensar que um ente santo morreu numa cruz como essa, sendo que sou eu que deveria ter morrido nela. Eu acho que a gente deveria, sabe, começar a pensar quem era você. Poxa vida, eu era um ex-macumbeiro, eu fui um macumbeiro, eu sou um ex-macumbeiro. E agora, o que você é? Gente, agora eu sou um ministro da palavra, muda tudo. Lembra quando foi, como você se casou? Talvez você não tinha, estava todo endividado. E hoje como é que você está? Já pagou as contas? Está até andando de carrinho novo. Está certo que o carnê é um dicionário, mas vai pagar. Deus tem coisa grande para você. Você crê nisso? Qual é o teu impossível? Se você não crê, esquece. Pode abaixar a cabeça aí, mexer no celular. Não é com você que eu estou falando. Qual é o teu impossível? O meu impossível era ser pai. Eu tenho 2 e agora eu tenho um neto. O meu impossível é ter uma casa para morar. Hoje eu tenho. O meu impossível era entrar num lugar onde tivesse um morto. Cansei de dar branqueira do lado de fora. Encostava na parede assim, ia sentindo assim que ia ficando roxo, assim, ruim. O que foi? Não podia falar, que se eu falasse piorava. Se tivesse uma pessoa endemoniada, eu passava na rua de bar, morria de medo de demônio. Irmãos, não há impossível para Deus. Um homem que estava programado para morrer, o rei Ezequias, possivelmente com tumor exposto. O profeta Isaías, irmão, o que Deus fez com Isaías? Isaías, vai lá na casa do rei e fala para ele pagar as contas dele, mais ou menos assim, né? Vai lá, fala para ele pagar as contas dele, perdoar quem tiver que perdoar, porque eu vou fechar a conta e passar a régua. Lá vai o profeta. Notícia ruim só sobra para profeta, né? Ó, Deus mandou falar isso, isso, isso. O rei, irmãos, deitado estava, deitado ficou, não disse uma palavra, virou a cara para a parede. Se ele não sabia orar, ele aprendeu naquele dia. Às vezes tem que piorar para melhorar, sabia? E ele fez a oração que foi na veia do Eterno. Lá vai o profeta. Profeta, volta lá. Fala para ele que eu vou dar mais 20 anos para ele. 15 anos, né? 15 anos. Eu aumentei mais 5, é juro e correção. Já tem 3.000 anos isso aí. Então, queridos, qual é o teu impossível? É a terceira vez que eu te pergunto isso. Se você não entendeu, entenda. Hoje nós vamos fazer uma oração para o impossível. E você vai se lembrar desse culto.
Você vai contar a ele depois. Você vai contar a ele depois. Eu estive numa igreja, num culto assim, assim, assado, e aquele homem pregou para mim. Foi comigo que ele falou. Então já vai introjetando essas verdades aí, porque é com você que Deus está falando. Você não veio aqui à toa, não. Toma posse, o projeto não é teu, o projeto é dele. Pode ser impossível para os teus adversários e talvez até para você. Para ele não. Para ele já deu certo. Fecha os olhos. Você vai pensar em 3 coisas que você precisa.